Fala aí, galera, eu sou o T e você tá revoltado, cara? Você tá revoltado? Tá putinho? E muito bem, meus amigos, eu queria poder falar mais uma vez sobre Pot Power of the Elements, a coleção que vai dropar, já dropou na verdade no TCG, se não me engano já tá legal no DB, então em breve já tá disponível aí pra você poder ter as suas cartas. No Brasil, obviamente, dependendo totalmente do envio da nossa querida e amada Devi, manda as cartas pra nós, pois é, então depende da chegada dela pra gente poder ter as cartas de Pot, que é a nova coleção que vai mudar completamente o jogo, uma coleção extremamente importante. Mas aí, qual é o motivo do vídeo? Como eu já fiz nesse vídeo aqui em cima, falando sobre o preço das cartas, mais ou menos, quando foram anunciadas as raridades das cartas de Pot pro TCG, eu falei um pouquinho ali do provável preço das cartas. Já tem por aí, a galera já abriu box suficiente, a coleção já vai estar legal, então já tem tudo que precisa saber sobre ela. A galera já comprou as caixas, já tem a tiragem delas e já atribuíram um valor a ela. E a esse ponto já tem pré-venda em todo lugar para você poder ter suas cartas de Pot, certo? E aí, uma coisa chamou a atenção, há uns dias atrás teve um post na Shadow Realms de um maluco extremamente revoltado, não sei quem é você, cara, extremamente revoltado com os preços das cartas. Tinha aí algumas lojas fazendo pré-venda, né, das cartas de Pot em inglês, que sempre tem esse preciosismo, né, a carta em inglês ela custa o dobro automaticamente por estar escrito com um idioma diferente, e beleza, tá tudo bem. Mas aí, como sempre, volta aquela parada, como eu fiz nesse vídeo aqui, ó, falando sobre o Structure Deck do Albais e a questão dos preços das cartas. E mais uma vez, tem muita gente revoltada com o preço do joguinho de cartas, de uma coisa tão impactante pro jogo que é a coleção de Pot. Então, agora a gente vai debater um pouquinho sobre essa questão, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui, antes de colocar essa imagem na tela, eu quero colocar essa imagem aqui, que é justamente o post do cara, tá? O objetivo não é, foda-se quem é esse amigo que fez o post ali, não tô nem aí. Inclusive eu até cresci um pouco a porra da tela aqui, né, pra não ficar... Esqueci de fazer isso antes. Mas vocês já viram o nome do cara, mas foda-se também, né? Enfim, o post do cara tá aí, né? Então, sem pontuação nenhuma, você lê isso aqui, você vai ficar sem ar, e se você for asmático, você morre. Mas enfim, basicamente ele tá fazendo as reclamações básicas que sempre são feitas, até com um certo desconhecimento dependendo da situação. E como eu fiz lá no meu vídeo reclamando dos preços do Structure Deck do Albais, onde geralmente o Structure Deck ele tem a ideia de ser uma porta de entrada para o jogador casual de Yu-Gi-Oh! Iniciante no Yu-Gi-Oh! A ponto em que com 3 caixinhas ele consegue montar uma estratégia de um deck, a base de um deck pelo menos, e as 3 caixinhas conseguem fazer um deck pra você jogar, né? E a ideia de ter um deck pré-montado pra você dessa forma é que seja mais barato de você ter. Então, há não muito tempo atrás, custavam-se 150 um trio de Structure Deck. Hoje em dia ele custa o dobro disso, tá? Mais ou menos. 150, 180, enfim, por exemplo, meus 3 Structure Deck de Salamangreat eu comprei por 150 em 2019. De lá pra cá, tiveram muitas crises econômicas que aconteceram, um monte de fatores externos aí que influenciam completamente nisso, e o Salamangreat já era um Structure Deck pra ser relevante, porque não só o Sala era um deck meta, mas tinha a Ashe, que era um staple que todo mundo meta ia querer. Então, tem muita coisa ali, né? E foi 150 que eu comprei o trio. Por exemplo, atualmente saiu o Structure Deck do Cyberdark, que tinha Impermanence, e agora veio o Structure Deck do Despia, que vem a Branded Fusion, e são cartas muito impactantes no jogo no momento que elas foram lançadas, né? O Cyberdark, foda-se o Cyberdrago, mas vinha Impermanence, por isso ele era caro, tinha muita demanda em volta dele, e no deck de Despia era o deck de Despia, né, que ia ser meta com a Branded Fusion, Mirror Jade, enfim. Então, obviamente, o preço foi lá pra cima. E aí, muita gente reclamando daquilo, e eu não vou me alongar muito, porque tem um vídeo todo falando sobre isso. Agora, na coleção de Pot, eu tenho aqui algumas imagens de algumas coisas, né, de lojas fazendo pré-venda dessa parada. Então, aqui, eu não vou citar nome nenhum, tá? Provavelmente quem tá ligado aí nas paradas sabe, mas enfim. Aqui, por exemplo, nós temos a pré-venda de loja que tem esse preço. Por exemplo, foram anunciadas esses preços aqui. Então, a pré-venda do Splite Blue, em inglês, tava com R$ 799,99 cada Splite Blue. Cada Splite Blue custando R$ 800. Splite Red, foda-se. Splite Carrot, foda-se. Gigantic, 179 cada Gigantic. Elf, 170 cada. Starter, 160 cada Starter. E esse era o pack aí de Splites, nova coleção. Então precisa de 3 Starter, precisa de 3 Blue.
Só nos 3 Blue você vai pagar 800 cada, e aí por 3 você vai ter 24, né? 2.400 em um trio de Splite Blue, com mais aí, vamos colocar 150 no starter, mais 300. Então, 2.000 só nessas cartas aí, mais os 2 gigantes que os 2 elfos que você precisa. O set de Splite deve sair aí fácil, por uns 3 conto, só os Splites. E tem gente vendendo 3.500 também, enfim, foda-se. Ali embaixo você tem os Tiara Alignments, né, com o campo. Cadê o preço do campo? Não tá aqui, porra, o preço do campo é que é foda, né? Não tá aqui. Mas a Reino Heart, 180, Kit, 140, e você precisa de pelo menos 2 Reino e 2 Kit, pelo menos, cada, mas precisa de 3 pelo Reino, que é o campo, né? Enfim, isso aqui você vê que é um dos motivos da revolta, né? E aí, de player, tem esse post aqui também na Shadow Realms, de esses preços de cartas, com Splite Blue a 820, o Starter a 200, Gigante a 120, Elfa a 120. E aí embaixo você tem as outras cartas de Tiara, né? Onde a Kit custando 160, a Reino custando 180, a Kaleido Heart 180, que é o outra fusão, né, que usa one-offzinha, e o campo 630 cada campo. Lembrando, isso aqui pré-venda em inglês, né, não é pré-venda, na verdade, isso aqui como eu acho que é de fora, né, que tá vendo, enfim, mas é em inglês e tem esse preciosismo. Enfim, galera, e aí, se você for olhar em loja de fato, tem essa loja aqui, todo mundo conhece, né, pelo layout, Splite Blue, 500. E só que isso aqui é PT, né? 550, já diminuiu bastante o preço. O campo, 480. A Ultimate Layer, caralho, não é Ultimate Layer. 320. Marta, 200 conto cada, da Exorcister. Starter, 160. Kaleido Heart, enfim, os preços são esses que vocês estão vendo aí. Beleza, e aí, como não ficar revoltado com isso, né? Como não ficar revoltado com isso? Porém, como eu falei no meu vídeo, dos Stru Deck do Albage, eu tô citando muito porque muito vem de lá, né? Muitas das ideias aqui vem de lá. É que você também tem culpa. Todo mundo é filha da puta. Não adianta reclamar. Parece que as pessoas reclamam quando a parada não afeta ela no sentido do qual você tá reclamando. Como assim? Como se tudo que envolve dinheiro, as pessoas vendem porque tem quem compre, tá? Então, se os preços estão sendo feitos dessa forma, é porque vai ter gente que vai comprar. E se não comprarem, eles vão diminuir. Mas não vai diminuir tanto, tá? Você vai pegar mais ou menos os preços aqui que, comparado com aquele outro, e aí é uma questão de comparação, se você pega pra olhar aquele preço que eu te mostrei, do Splite Blue a 800 reais, e esse aqui a 550 cada cópia, meu Deus, eu tô economizando uma bala. E vai ser esse preço mesmo dessas cartas, tá? É isso, lide com isso. É um absurdo? É injusto? Bom, aí não cabe a gente a falar. Agora, quando você tem a oportunidade de tentar ganhar dinheiro com Yu-Gi-Oh!, você faz a mesma coisa que a loja. Loja, inclusive, que depende disso para se sustentar, para pagar os funcionários, para tudo. Você não depende disso, geralmente. Você depende simplesmente de vender uma parada que tá parada ali, vender uma parada que tá parada, seja um deck que tá parado que você tem e você quer vender, seja uma carta que você tirou no booster. E aí, nesses casos, vale a pena sim você vender pelo preço do mercado. Porque se você for olhar o quanto tá custando um Splite Blue, se a gente for olhar aqui, ó, eu vou até pesquisar. Splite Blue TCG Player. Vamos dar uma olhada aqui na TCG Player do Splite Blue. Caralho, não vai ter? É Sprite, né? Splite Blue TCG Player, tá? Vou tirar essa telinha aqui da frente, né? Pra você ver ali atrás. Caralho, não é possível. Magic não, porra. Yu-Gi-Oh! Não tem Splite Blue? Não é assim? Splite Blue aqui. Que eu sei lá como é que tá o nome dessa porra no TCG, né? Tá aí, Splite Blue é 91 dólares, aproximadamente, tá? O preço dele que você não tá vendo aí na tela, mas confia em mim, porque eu tô lendo aqui, né? Beleza, tá... Caralho, inferno! Vídeo bem feito, né? 91 dólares, né? O preço do dólar hoje, se você for olhar, obviamente não é só isso o que deve se levar em consideração, né? Tá custando 5,21 se você pega a calculadora e for fazer o bagulho, né? 5,21. Isso aqui é só uma questão muito simplista, tá, galera? Mas não é exatamente assim que funciona. Deu 475. Então, assim, cara, é o preço do bicho, tá? É o preço do bicho, 475. E aí você para, pô, mas aí é um preço muito surreal. Mas quando você tem a chance de fazer essa parada, o preço que o mercado coloca não é injusto. E um motivo bem claro disso se a gente for pesquisar aqui o preço da Super Factorial, uma carta Mathmech lançada há muitos anos, uma carta Secret, mas é uma Secret bosta, que custava muito pouco,
muito pouco. E agora, por causa do circular, e vai ter uma relevância dessa carta no competitivo, a galera passa a vender por esse preço aqui. Isso aqui tá em lojas, dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Mas vamos pra Mype Cards, que é um bagulho onde players vendem. Então são jogadores que tem isso aqui. Alguns jogadores na Mype Cards ali tentam trabalhar como loja, mas eu duvido que uma fatia gigantesca deles trabalhem com isso, dependam disso para sustentar. Duvido muito. E mesmo assim o preço tá a 40, 45 conto. Outro exemplo disso, de como a comunidade é tóxica e quando convém, não importa a questão de justiça no preço, eu só quero tirar o meu lucro, você vê que aqui na liga a Marincess Blue Slug, né, que é uma carta que, caralho, não tá mostrando direito, né, a Marincess Blue Slug, que é uma carta que passou a ter relevância competitiva no meta, por causa das novas cartas de Marincess, e vieram reprint de muitas cartas, mas da Blue Slug não veio. E aí, por isso, as lojas, a única que tem aqui, tá vendendo a 75 a Blue Slug que tem de reprint da Mega Team. E aí, no preço dos players da coleção, na coleção de booster, né, que é o Hira, tá vendendo a 80 conto. Aí, cadê essa parada de justiça? Vamos boicotar a venda dessas paradas porque os preços estão muito abusivos. Mas, quando o player tem oportunidade de fazer isso, você tirou uma Blue Slug no boost, você tirou uma Super Factorial no boost antigo que você comprou, você tem o Math Mac guardado na tua gaveta, que custava 60 conto há 2 meses, há 1 mês atrás, custava o que, mano? 80 conto. Agora você vai querer passar ele a 500 reais, porque é o preço do mercado. Você não teve nada de gasto com isso, simplesmente o mercado valorizou esse deck e você tá vendendo ele nesse preço. Agora imagina as coisas novas que estão vindo, que todo mundo tá esperando, todo mundo tá querendo, e por quê? Os caras gastaram dinheiro pra ter isso e precisam ter o retorno pra sustentar a loja, pra pagar funcionário, blá 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 blá. Por que eu tô falando tudo isso? Pra ver a hipocrisia em volta da galera quando envolve esse tipo de coisa. É um absurdo um hobby ser isso aqui? Mas cara, é um jogo competitivo, um jogo que precisa das cartas, precisa das coisas físicas e tal. Não é pay to win a ponto de você precisar disso pra jogar. No Brasil, nunca é. Sempre que tem torneios, a galera vai com deck de tem. Pode ser o meta de Salamangreat. Foda-se. A galera vai jogar os torneios com o que tem. E mesmo assim, tem uns outros decks mais fortes. Sempre tem isso. Tem uns decks que precisam mais de investimento. Sempre tem isso. E hoje, mais do que nunca, tem muitos decks muito perto um dos outros. Que você já tem, talvez. Mas, você quer jogar com essa carta nova? Beleza. O preço é a mesma coisa de você querer tudo na tua vida. Pagar mais pra ter uma coisa melhor. Pra ter uma coisa mais nova. Você vai reclamar com as empresas por causa disso? Complicado, né? E aí, o que me emputece nisso é só essa hipocrisia. Eu nunca vou me esquecer na minha vida o Copérnicos, quando eu tava querendo montar o meu DDD, que é uma carta de Study Deck comum, e que, por causa das cartas que vieram em Battle of Chaos e tornaram o DDD um deck jogável, da noite pro dia, uma carta de R$2 passou a custar R$50 cada. E não era as lojas só que estavam fazendo isso, elas estavam fazendo isso. Filha da puta, malditos lojistas, eu odeio de coração. Mas, se você for comprar na Shadow Realms, vai ter filha da puta que tem um Copérnicos vendendo nessa base também. Exatamente nessa base. Ele e o Genghis é quem fazia um deck de R$150 custar 300. E os caras, foda-se, ele não teve nenhum investimento. Ele não comprou aquele deck caro e quer ganhar o dinheiro em cima de volta. Não. Ele quer lucrar, ele quer ganhar mais dinheiro. E aí, nesse momento, vale a pena você olhar no mercado. E todo mundo vai tentar usar a Liga Yu-Gi-Oh! E a Mype Cards e a TCG Player e o dólar alto pra justificar a venda. Porque é você que tá ganhando dinheiro. Mas quando é o contrário, as pessoas se emputecem. Eu fico muito puto. Mas quando eu tenho a oportunidade de vender, você acha que eu vou vender metade do preço porque eu quero fazer o bem pra comunidade? Pau no cu da comunidade, meu amigo. A verdade é essa, não tem jeito, galera, a gente só é hipócrita, tá ligado? É revoltante ver o jogo ser caro desse jeito, você sente a sensação de ser pay to win? Cara, o que a gente pode fazer? Você vai usar o teu deck que você sempre tem. Usa o deck fofão que você tem, se divirta, inclusive. Seja criativo. Mas é foda, é isso, cara, não tem jeito. Boicotar vai ajudar? Cara, eu acho que o jogo é mais caro que deveria, eu acho. Ele vai baratear, eu duvido muito. Sempre que vier coisas novas, vai ser caro desse pique aí. Enfim, é foda, cara, não tem muito o que dizer. Além de, pô, é injusto os preços? São. Eu não queria que o Splite fosse 3.000 conto o pack do deck. Eventualmente aparece decks assim. Mas olha o Math Mac. Olha o Math Mac. Tá vindo uma carta nova nessa coleção. E essa carta nova tá custando o quê? 20 conto? Vai ter gente querendo vender por causa do hype a 40 conto? Que seja 40 conto. É um circular. É uma carta absurda sozinha.
E você consegue jogar muito bem de maneira competitiva com um deck de circular. Seja Mathmech, seja Ignister. Você vai nesse deck, beleza, eu não tenho nenhuma carta de Mathmech. E agora? Eu vou comprar, eu vou ser assaltado pela loja com a carta super de R$40 cada. Beleza, eu vou pagar 100, 120 no trio dela. E agora o meu deck, como que eu vou conseguir? Ah, com players, beleza. E agora? Super Factorial, 50 conto cada, 80 conto cada. Preço do player. Por quê? Porque ele tá baseando os preços das lojas e aí nesse momento vale a pena você se basear com o preço da loja e é justo. Aí eu vou ter que pagar 300 conto, 500 conto num deck de Mathmech. E se for First Edition? Ah, meu Deus. First Edition, irmão. É tudo carta da primeira coleção aqui, ó. Eu tô vendendo pelo preço. É esse preço porque é a primeira coleção. É primeiro print da carta. Tem tanta justificativa quando você quer defender uma parada. É sempre isso. Eu vou trocar pra cá. Meu Deus. Quando as coisas são a nosso favor, a gente sempre tenta achar tudo pra argumentar a favor disso. Tá? Então, a minha carta tá em inglês, a minha carta é First Edition, então eu vou vender mais caro do que a base ali. Eu não vou vender a mesma coisa que custava há um mês atrás, cara. O tempo mudou, eu não tive nenhum investimento a mais, não tive nenhum gasto a mais. Mas esse deck que tava parado, esse deck de Mathmech ou esse deck de Marincias com Blue Slug que eu tenho, eu não vou vender por R$100 não. Era o preço antes. Tem um hype. Eu vou vender no hype. E aí você vai e cobra 300 conto, 500 conto nessa parada. E pra você tá tudo bem. Tenho certeza que você vai arrumar 1000 justificativas pra dizer que isso é justo. Mas, quando a loja faz isso e você quer ter as coisas que ela está vendendo, a galera fica puta. É revoltante? É. Assim como é revoltante eu querer ter a porra de Nintendo Switch, eu tenho que pagar R$2.000 no Nintendo Switch. Eu acho caro. Fazer o quê? Eu vou pagar 300 conto em cada jogo do Nintendo Switch? É meu hobby, minha diversão. Se eu quiser ter, eu vou comprar. Eu vou fazer o quê? Eu vou boicotar? Mano, tá vendendo igual água. O jogo só cresce a cada dia. Só cresce. O formato tá uma bosta. Seguidas vezes, Banished não fazer nada. E tá tudo maravilhoso. As vendas não tem queda. Só tem crescimento no número de jogadores, no número de vendas. Só tem crescimento. O que a gente pode fazer? Parar de jogar? Você pode parar de jogar. Mas pode ter certeza que vai ter 2 para jogar no teu lugar. Isso não vai mudar, tá? Só é hipócrita da nossa parte ficar de maneira tão veemente dessa forma, eu acho. Assim como eu reclamei do Prestige Tour, eu reclamei. Mas lá eu falei com todas as letras que apesar de eu odiar e ser filha da putagem de loja vender o Steel Deck daquele preço que era uma porta de entrada pra jogador casual, eu fiquei muito puto, mas eu falei que os players também são uns pau no cu, são um nojo, que quando eles podem lucrar, eles vão tentar lucrar, e não importa, é isso, eles vão tentar lucrar com as coisas que estão no hype, que ele tinha parado e eles vão vender pelo preço do mercado, mas quando o preço do mercado te atrapalha, aí a gente fica puto e a gente faz vídeo na internet. Mas é basicamente isso. Não sei se eu consegui falar o que eu queria, mas o Valor falou e até mais.